Bom, vamos lá. Creio que muitas pessoas têm me acompanhado aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Jota. E bom, é o seguinte, eu sempre senti que Deus tinha uma promessa grande na minha vida, porém eu nunca fui um filho muito obediente às promessas de Deus e à voz de Deus. E eu trouxe uma ministração aqui que eu preparei com muito carinho, juntamente com o meu pastor, que tem me discipulado. E o tema da ministração é o fruto da obediência. Amém? E para falar sobre obediência, eu quero usar um exemplo que tem em Gênesis 12. A gente vai ler do 1 ao 2. E eu quero comparar, eu quero usar de exemplo a vida de Abraão para falar sobre obediência. Todo mundo já achou aí? Amém? Vamos lá, Gênesis 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só até aqui mesmo. Bom, eu gosto muito dessa passagem. É uma passagem que Deus entrega uma promessa para Abraão, porém ele teria que sair da sua terra e ir para um lugar onde Deus ia mostrar. E tô vendo que tem muitos jovens aqui. Pra gente já é difícil, na época de escola, né? Se a gente tem que mudar de escola, já é uma luta. Imagina para um cara de 75 anos, cresceu a vida inteira num lugar, e ele recebe essa promessa que ele tem que ir para um lugar que ele nem sabe onde é que é. E para melhorar a promessa, Deus ainda promete que a descendência dele seria numerosa, e que o nome dele seria honrado por essa descendência. Só que a questão é que Abraão, ele não tinha nenhum filho ainda, e sua esposa Sara era estéril. Então como que ele teria uma descendência numerosa, se ele não poderia ter sequer um filho? E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus, é que Ele gosta muito do improvável, sabe? Acho que isso aqui que está acontecendo nesse momento é uma coisa improvável. Eu estou aqui trazendo essa ministração para vocês. E é o que eu tenho percebido, Ele gosta de deixar um caso impossível, só para quando Ele resolver a gente ter certeza que foi Deus. Já passaram por isso? E eu já entendi que Ele escolhe pessoas improváveis ou resolve essas situações impossíveis só para a gente ter certeza disso. E uma grande promessa, assim como foi a de Abraão, ela vem com uma grande provação. Eu acredito que na maioria das vezes, Deus precisa forjar você, levando você a um nível mais intenso de provação, para te preparar. E eu falo isso por experiência própria, porque quando a gente não está preparado para viver a promessa, a gente acaba atrapalhando o plano de Deus. A gente acaba tentando se virar sozinho, fazer tudo com a força do nosso braço. E não é bem assim. E eu fiquei refletindo, imagina se a gente colocasse as coisas na mão de Deus desde o início. Eu acho que a gente passaria por muito menos provações. E é exatamente isso, a gente não está preparado para viver a promessa. Muitas vezes a gente quer atropelar as promessas de Deus, e isso acaba atrapalhando o que Ele tem para a gente. E, bom, eu tenho o costume de fazer isso. Quem que conhece alguém que tudo que acontece fala que é o inimigo, gente? Levanta a mão, por favor. Eu também faço isso, o tempo todo. Tudo eu acho que é o inimigo. Inclusive, vamos parar de dar poder para o inimigo, que ele não tem poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar que às vezes o que você está passando não é o inimigo, e sim o seu melhor amigo. Às vezes Deus só está tentando arrumar toda a bagunça que você fez, porque Ele tinha um plano para você, e você não quis ouvir, você tentou resolver sozinho. Então Ele vai precisar te forjar e te mostrar o caminho que Ele tem para você, amém? Então é justamente isso, às vezes só está acontecendo isso com você, é porque você não chamou Jesus para ser sócio do seu projeto, entende? E muitas vezes é exatamente o que Jesus vai fazer. Vai precisar reformular tudo que você planejou para poder te mostrar qual é o plano que Ele tinha. Vou tentar exemplificar melhor para você. Imagina você estar doente e Deus vem e revela para você, você está com dor de cabeça. E você fala, nossa, obrigado Deus, agora deixa comigo. Você já sabe o que está acontecendo com você, você vai na farmácia. E aí você pega um remédio, você nem lê a bula. Pega um remédio assim, olha. Você achou a embalagem mais bonita e você toma esse remédio. Você nem sabe o que você está tomando. Né? Você não tem certeza daquilo que você comprou. E é exatamente o que a gente faz com a promessa de Deus. A gente até recebe. Às vezes chega até uma irmã, a irmã do coque chega em você e te entrega a profecia. Deus usa a vida dela. E você fala, não, daqui para frente é comigo. E você tenta resolver. E não é bem assim. A gente tem que sempre estar em obediência, tem que saber ouvir.
o chamado de Deus. A gente não pode esquecer que o plano dele é sempre melhor que o nosso, amém? Então a gente não pode inverter os valores, porque nós somos falhos, e para a gente ter um plano perfeito, esse plano só pode vir de Deus, não tem outro caminho. E é igual eu falei no começo, se a gente entregar tudo na mão de Deus desde o começo, tenho certeza que a aprovação vai ser menor. Então esteja em obediência. Quantos aqui têm filhos? Eu sei que tem alguns pais aqui também, vocês podem levantar a mão? Amém. Quando o seu filho desobedece uma ordem que você dá, vocês colocam ele de castigo, sim ou não? Sim. Tem mãe que joga até o chinelo da cozinha, acerta a gente na sala. E com Deus não é muito diferente. Mas a diferença é que Ele não coloca você de castigo, Ele te coloca em provação. Amém? Ele sempre vai te preparar antes. E é isso, voltando para a promessa de Abraão, eles tinham uma promessa, e o cumprimento de uma promessa começa com obediência. Abraão sai da sua terra conforme a orientação de Deus, ele vai para um lugar com idade avançada, ele não sabe nem para onde ele está indo. Simplesmente que ele ouviu Deus falando para ele, sai de sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu gostaria de comparar um pouco, eu não tenho muito tempo, a história de Abraão com o que tem acontecido na minha vida. Muitos acompanharam, Deus pediu para eu largar minha carreira, renunciar a tudo que eu estava fazendo ali. E eu não tinha ideia de onde Deus queria me levar, gente. Simplesmente a gente começou a dar abertura para o Espírito Santo, e Ele começou a me constranger. E no início eu não entendia o que estava acontecendo. Eu só tinha algo que, dentro de mim, que me incomodava muito em certas coisas que eu costumava fazer. E nesse momento eu poderia não ter ouvido a voz de Deus. Eu poderia continuar na minha vida confortável, eu estava no auge da minha carreira no funk. Eu estava recebendo muito bem por show, era, 80, 90 mil por show. A gente tinha contrato com casa de aposta, que pagava a gente 200 mil reais por mês para a gente falar de tigrinha. A gente continuar enganando as pessoas, falando que aquilo ia trazer uma mudança de vida para elas. E eu podia permanecer onde eu estava acostumado a viver. E muita gente se perguntou, o que esse moleque tem na cabeça para no auge da carreira dele, ele resolver largar tudo. Aleluia, irmão. E é exatamente, vocês já entenderam onde eu quero chegar, né, gente? Eu me identifico muito com Abraão, porque Jesus só falou para mim, saia da tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. E todo mundo perguntava o que tem na cabeça dele, e eu, sinceramente, eu não sei o que tinha na minha cabeça naquele momento, eu não estava entendendo, mas no meu coração já tinha Jesus. Ele já estava me constrangendo, e graças a Deus eu tive a mesma obediência de Abraão. Eu entendi que eu não dependia de tigrinho para salvar minha vida, eu dependia do leão da tribo de Judá, amém, irmãos? Então rapidamente eu entendi que o que Deus tinha para mim, sem eu nem saber o que é claro que era muito melhor do que onde eu estava. Eu aprendi a confiar na promessa de Deus. Então pouco me importa o lugar onde Ele quer me levar, porque eu tenho convicção que vai ser um lugar melhor. E eu estava falando ali agora com os nossos irmãos sobre a passagem de João 13, que eu me identifico muito, que eu quero exemplificar um pouco falando sobre renúncia também. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro pergunta para Jesus, você vai lavar os meus pés? Jesus fala, você não vai entender o que está acontecendo agora, mas lá na frente você vai entender. E ele fala, não, você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus fala, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E essa parte eu acho muito linda, porque Pedro fala, então se é assim, Jesus, não lava só meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça também. E é exatamente, se tem algo que me faz não ter parte com Jesus, que Ele possa me lavar por completo. Amém, irmãos? E bom, assim também precisa ser na vida de vocês, que a palavra diz, que o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração de nenhum homem, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente tem que aprender a confiar nas promessas. E voltando um pouquinho para a história de Abraão, vou acelerar. Passaram anos e a promessa de Abraão ainda não tinha sido cumprida. Ele tinha aquela promessa que ele teria ali uma geração, né, a partir dele numerosa, e ele ainda não tinha recebido o seu filho, e ele começou a fazer o que a gente faz, eu vou resolver do meu jeito. Ele achou que ele poderia trazer o filho da promessa, e com a autorização de Sara, ele se deitou com Agar, gerando Ismael. Então ele achou que com as próprias mãos ele poderia gerar um milagre, ele poderia resolver a promessa que Deus tinha na vida dele, e ele acabou atrapalhando, porque tudo que a gente gera fora do plano de Deus é Ismael e não Isaac, amém? E eu vou até comparar com uma situação na minha vida, a gente não pode falar muito disso, mas se o Espírito Santo está
pedindo para eu falar, eu vou compartilhar com vocês de uma forma um pouco maquiada, mas vocês vão conseguir entender. Deus tinha me entregado a promessa, que era para eu largar tudo, que era para eu seguir Ele, que Ele tinha um chamado para mim, e que os dons que eu recebi dEle eram para ser usados para Deus. E eu falei, tudo bem, só que eu estava impaciente já. O pessoal viu o nosso anúncio da placa, eles acham que a gente se converteu há 2, 3 semanas, que foi onde a gente fez isso. Só que tem 2 anos e meio que a gente já parou com os shows, com tudo, que eu aceitei Jesus, me batizei com a minha esposa, abrimos mão do pecado, até que chegou esse momento. E eu fiz a mesma coisa. Igual Abraão, estava sem paciência, falei, eu vou resolver essa parada. A gente estava fazendo a nossa célula na nossa casa, né, pastor Sam? E aí, de repente, chegou um irmão muito abençoado, a gente estava compartilhando sobre testemunhos. E quem que assistiu Sintonia, gente? Só para eu ter uma noção. Obrigado, hein, pessoal? É o seguinte, todo mundo sabe aquela roda com homens muito bons, de coração bom, que eles trocam uma ideia assim, muito sincera. Sabe do que eu estou falando, pessoal? Tem que falar desse jeito, tá? Que eu sei que está transmitindo. No funk rola muito disso. Toda vez a gente tem essa reunião. Não é uma reunião como essa, eu queria que fosse. E a gente decidiu ser a produtora, a gente teve que participar de algumas dessas reuniões. Então, a gente tinha que pagar nossa multa contratual. Beleza, começamos a viver totalmente dependendo da fé, dependendo de Deus, para Ele poder prover esses valores, já que a gente não tinha mais show, não tinha os contratos. E um dia chegou um abençoado na célula, eu contei o testemunho para ele ali, a gente estava compartilhando histórias, falando de Jesus, e ele falou, cara, eu vou pagar essa sua multa contratual. Eu falei, caramba, calma, irmão, essa foi a minha primeira reação. Falei, aleluia. Eu fiz exatamente isso, eu nem quis saber se era de Deus. Falei, aleluia, é você, vaso, escolhido. E ele falou, fica tranquilo, quanto que é? A gente falou o valor, alguns milhões lá, e ele, eu vou pagar. Eu falei, glória a Deus, eu não fui nem orar. Eu falei, tá certo, Jesus, você mandou. Eu recebo. E aí eu falei, mas a gente tem que conversar com o pessoal ali que é super gente boa, para falar que você vai pagar. E ele falou, pode deixar que eu vou. Eu falei, nossa, mas vamos levar até o pastor, né, pastor? O pastor foi comigo nessa reunião. E ele foi lá, e ele chegou nos caras e falou, é o seguinte, já que o valor é muito alto, coloca aí um prazo, a gente vai mandar aí de 150 a 200 mil reais por mês, para a gente quitar isso rápido. Eu falei, meu Deus, o homem é rico, Salomão, gente. E que bênção. E beleza, os caras falaram, não, eles ficaram super de acordo. Né? Eu estava disposto a ir pagando muito menos. E aí fechou esse acordo. A gente saiu de lá, batemos um martelo. Palavra de homem não tem volta, ainda mais com esse tipo de gente. E aí, quando a gente saiu de lá, chegou o primeiro mês que ele tinha que pagar, o rapaz sumiu, gente. Falei, não é possível. Cadê, quase que eu falo o nome dele, cadê esse cara? Pelo amor de Deus. Abençoado. Falei, cadê ele? E os caras ligaram e chegou. E o que acontece? Ele falou para os caras que ele mandaria de 150 a 200 mil reais por mês. E é onde eu queria chegar. Antes, quando eu estava seguindo o plano de Deus, eu não tinha um prazo para pagar, eu não tinha uma quantia exata. Mas eu preferi resolver sozinho, confiar em alguém que eu conheci no dia que foi na minha célula. E agora a gente tem uma quantia exata para mandar todo mês. Então eu dificultei minha promessa. Então é exatamente onde eu queria chegar. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, gente. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão depois. Ele recebeu o filho da promessa. Porém chega uma parte mais impressionante da passagem. Deus pede para ele sacrificar Isaac, o filho da promessa. Porém assim como eu fiz, Abraão já estava esperto. Ele falou o quê? Eu vou obedecer. Eu vou confiar no plano do meu Deus. Se o meu coração estiver apontado para Ele, as coisas vão dar certo. E o que eu acho mais bonito é que ele foi, subiu levando o filho dele, mas ele tinha certeza que tinha um cordeiro lá em cima. Ele tinha certeza que Deus ia prover o cordeiro, porque ele sabia que o coração dele estava voltado para o reino, estava voltado para Deus, e não para as coisas. Então, como ele tinha falhado, eu sinto que Deus quis fazer só mais um teste. Falei, deixa eu ver se ele aprendeu mesmo. E ele tinha aprendido. E eu quero perguntar para vocês, o que vocês querem para esse ano? Quem é que precisa de uma casa própria esse ano? Quem é que precisa de um carro novo? Quem é que precisa ir para um trabalho novo, não está se sentindo bem? Quem precisa de uma provisão financeira? E quem precisa de Jesus? Amém, é exatamente onde eu queria chegar. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, amém? A gente não tem mais muito tempo, mas é exatamente o que eu queria falar. Deus é maravilhoso, gente, mas Ele não divide glória.
Enquanto seus olhos estiverem voltados para as coisas, Ele não vai te entregar essa promessa. Eu fiz muito isso, orava muito antes de ter essa comunhão com Deus. Deus, pelo amor de Deus, me dá isso. Deus me dava e eu nem sequer agradecia. Ia viver, eu tornava aquilo que Ele me deu um ídolo. E passava o meu tempo, até eu lembrar de pedir outra coisa, eu voltava para falar com Jesus. Era assim que eu vivia. Então, meus olhos continuarão focados em você. Meu Deus, eu estou pronto para receber a promessa que o Senhor tem na minha vida. Meu Deus, que o Senhor possa blindar a minha mente, blindar o meu coração, para que os meus olhos nunca te percam de vista. Amém? Continue em oração, continue declarando, continue lembrando aquilo que Deus te prometeu neste momento. Pode baixar sua cabeça, comece a orar. Estou sentindo no meu coração que eu vim aqui falar com os jovens, mas essa palavra está falando com muitos pais, com muitos irmãos, com muitos parentes. Continue levantando um clamor. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é teu. Peça perdão pra Jesus nesse momento. E perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, diga, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, não somos nada sem ti, Senhor. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora. E eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora. De nada valem essas coisas. Cante e perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo. Cante de todo o coração, levante a sua mão. É pra Jesus. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei que eu sou humano. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Continua com a mão lá em cima. Me ajude a melhorar. Somos nada sem ti, Jesus. Declare, declare o quão você é pequeno perto dele. Se diminua para que ele cresça na sua vida. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Me ajude a melhorar. Continue com suas mãos levantadas. Está muito lindo isso aqui, gente. Eu não posso sair daqui sem fazer isso. Afinal, Deus me chamou para isso. Então eu quero fazer, pastor. Se tem alguém neste lugar que está queimando o coração, que está falando, gente, o que é isso que eu estou sentindo?
e que quer entregar a sua vida totalmente para Jesus. Já já eu vou pedir para você levantar a mão. Eu vou te dar um tempo para você pensar, um tempo para você lembrar do que Deus te livrou, o que Deus fez na sua vida. E agora, se tem alguém aqui, que eu sinto que tem, que já caminhou com Jesus, que sabe exatamente o que você está sentindo, você já sentiu isso uma vez, eu creio que está até mais forte. Se tem alguém aqui neste lugar que já caminhou com Cristo e quer se reconciliar com aquele que tem uma promessa para você, eu vou fazer uma contagem, junto com a igreja, junto com aqueles que já sabem o que é esse amor, junto com aqueles que caminham com Cristo. E você que quer aceitar Jesus, ou que quer se reconciliar, no 3, vai levantar a sua mão e sem vergonha. Você não está fazendo isso para mim, você não está fazendo isso para a igreja, você está fazendo isso para Ele. Amém? Contem comigo. 1, 2, 3. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, irmão. Vem aqui que eu estou te olhando desde o começo do culto. Vem aqui na frente. Todos vocês que levantaram a mão. Se a pessoa está com vergonha, um amigo que está do lado, traz ela aqui na frente. E se tem mais alguém que não levantou a mão, não se sentiu confortável, pode vir também. Amém? Pastor, por favor. Esse é o pastor Sam, que tem me discipulado, quem me apresentou Jesus, e é o homem que vai caminhar a vida toda comigo. Amém? Todos estão aqui? Eu quero pedir para o Senhor fazer essa oração, pastor, com a sua autoridade, com o que Deus tem te dado, para essas pessoas que hoje fizeram a melhor escolha da vida delas. Amém? Glória a Deus. Você que aceitou Jesus, levante a sua mão mais uma vez que eu quero conhecer você. Glória a Deus. Isso daqui é maravilhoso, meus irmãos. Você que levantou a sua mão, eu quero falar uma coisa para você. Não há nada que você decidiu lá atrás, não há nada o que você vai decidir daqui para frente que seja tão importante quanto a decisão que você está fazendo hoje de entregar a sua vida para Jesus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Esse é somente o primeiro passo, de levantar as suas mãos e falar: Senhor, a minha vida não é mais minha, a minha vida agora é sua, toma conta da minha vida. Você precisa agora se entregar de corpo, alma, coração e espírito para Deus. Eu sei que tem pessoas aqui na frente que têm um propósito muito grande. Deus me levou a orar por algumas pessoas ali embaixo, me mostrou algumas pessoas que Deus ainda vai usar tremendamente. Mas eu quero pedir para que o seu coração esteja completamente aberto, para que Jesus entre, penetre e faça morada em você, amém? Eu quero fazer uma oração, eu quero pedir para todos vocês repetirem em voz alta comigo. Diga assim, bem forte: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me receba como seu filho, herdeiro e co-herdeiro do reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A morte venceste, o vento roubou-se, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste viverá. E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. Pois teu é o reino, tu é agora, e acima de todo nome poderoso, poderoso esse nome é.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu agradeço, Deus, pelo que você fez aqui hoje. Amém. Obrigado, Reino. Obrigado, pastor Eduardo. Obrigado a todos os membros. A gente nunca foi tão bem recebido na nossa vida igual aqui, família. Estou muito feliz. Muito obrigado e fiquem com Deus.